Então, agora a gente vai para a última apresentação. O podcast podcast Sala TUSP, que é do Teatro da USP, né? Vai ser apresentado pela Maria Secato, que é mestre e doutora em Teatro e Educação pela ECA USP, atua como orientadora de arte dramática no TUSP, no Campo São Paulo. O Francisco Pérez, que é mestre em práticas teatrais pela ECA USP, atua como orientador de arte dramática no TUSP e no campus Bauru. E a coordenadora, a professora doutora Maria Helena Franco de Araújo Bastos, que é docente do Departamento de Artes Cênicas da USP e diretora do TUSP. Muito obrigado. Então, Francisco e Maria, fiquem à vontade. Olá, eu sou a Maria Tendlau e eu estou na minha sala em São Paulo. E eu sou o Chico Pérez e estou na minha sala em Bauru. É assim que iniciamos os nossos episódios do podcast Sala TUSP e que, como apresentamos, é a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias da história das teatralidades brasileiras. Quando ficamos confinados em casa a partir de março de 2020, nós, da equipe do TUSP, nos reunimos para pensar o que tornaria o nosso cotidiano de trabalho. Então, eu e Chico insistimos em um desejo antigo nosso, que, como ouvintes entusiasmados de outros programas, era produzir um podcast. Mas havia uma dúvida se teríamos o equipamento necessário para executar esse desejo com qualidade. Mas não satisfeitos com alguns olhares de dúvida da equipe, pegamos nossos celulares e computadores e de nossas casas fizemos um experimento. Utilizando as ferramentas do Meet, associadas ao Drive da USP, gravamos as reuniões e extraímos delas os áudios para a posterior edição. O resultado foi interessante. Ficou um misto de eco doméstico, descontraído e acolhedor, com um tom investigativo sobre assuntos de interesse para estudantes de teatro, artistas e leigos. A chefia e os colegas aprovaram e assim nasceu o Sala TUSP. A princípio, achávamos que iríamos falar de teatro mundial, mas logo de cara, no primeiro episódio gravado, a vocação do podcast apareceu para toda a equipe. O foco na história das teatralidades brasileiras, assunto que é um destaque esmaecido na nossa formação e é extremamente rico. A pluralidade de experiências, desde então abordadas nos episódios, nos surpreendeu. Não apenas o que poderíamos chamar de historiografia, mas também algumas genealogias, de um olhar para apagamentos, de mirar para preconceitos, resistências, construções tentaculares, ora argutamente sólidas, ora sutis e disruptivas. Na nossa sala, fizemos caber o que pouco é chamado de teatro no país, mas que é prenhe de teatro, junto com aquilo que ninguém duvidará que é teatro. Aqui cabe a festa, a ligeireza, o pensamento, corpo, narrativa e plasticidade. Política, sociedade, luta e conquista. Assim passaram, entre tantos, por esta sala Boal, Oficina, o Ruth Escobar, Zicroquetes, Flávio Império, o Pascoal Carlos Magno, o Vianinha Dulcina, Itália Fausta, João das Neves, Guarnieri. Teatro circo, teatro de revista, teatro jornal, teatro besterol. Teatro do século XVIII, teatro dos anos 60, teatro de 1800, teatro dos anos 80. Teatro brasileiro conectado com o teatro chileno, nórdico, latino, cubano, boliviano, português. Mas também apareceu aqui o boi maranhense, o drama potiguar, o cavalo marinho e o nego fugido. O Bandolodum, a Companhia Brasileira de Teatro, Tá na Rua, o Galpão, o Lumen, o Living Theatre. Teatro de rua, teatro no presídio, teatro na Fundação Casa e na comunidade. Nós falamos até agora com 17 cidades brasileiras e 3 cidades no exterior. Ouvimos gente desde Santa Maria, lá no sul, até a Praia de Pipa, lá no norte. De Porto Velho a Aracaju. Do agito do Brooklyn de Nova York à tranquilidade de Matosinhos, em Portugal. Hospedamos o nosso podcast no Anchor, que distribui para as plataformas de streaming como o Spotify, o Deezer e o YouTube. Agora estamos no 45º episódio e até julho tínhamos atingido 5.303 acessos diretos, uma média de 133 ouvintes por episódio. E nas nossas redes de divulgação nós já ouvimos vários comentários, como
Já é o terceiro podcast que eu usei nas minhas aulas. Que ótimo, eu vou usar como material nas aulas. Estamos falando exatamente sobre coletivos teatrais contemporâneos. Eu já ouvi todos e quero mais alguns, por favor. Um crítico teatral e curador disse: esse projeto devia ganhar todos os prêmios. Arruma um dinheiro para transcrever e virar logo uma puta coleção. Ao que um importante gestor de cultura somou: concordo plenamente. Algumas críticas de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, também já disseram que maravilha, uau, é um acervo lindo. Uma professora de Manaus disse: muita coisa boa, impressionante esse acervo, parabéns. Aqui uma de Campinas emendou: que seleção, parabéns e obrigada por esse projeto. Mas ontem nós ouvimos de uma amiga uma coisa que nos tocou muito, e ela disse pra gente: obrigada. O Sala TUSP me salvou algumas vezes durante a pandemia, quando me faltou forças, quando me bateu a solidão, quando eu precisei de pensamento e alegria. Bom, então é este o nosso Sala TUSP. Obrigada, muita alegria de estar aqui, eu e Chico Pérez. Obrigado. Muito obrigado, Chico Pérez, Maria Tendlau, e acho que a apresentação de vocês é uma prova de que a distância não impede o sincronismo perfeito entre vocês, né? Centenas de quilômetros de distância, o sincronismo continua perfeito. Então, muito obrigado pela participação,